Queridos irmãos, boa tarde. Que a paz do Senhor nos ampare hoje, agora e sempre. Mais uma vez, a felicidade de estarmos juntos para aprender, para refletir e para dar sequência também aos trabalhos doutrinários da nossa querida instituição. Mesmo porque, como espíritos aprendizes, tanto nós que estamos do lado de cá e tantos outros também que se encontram na espiritualidade sentem essa gratidão diante desses momentos de poder até aqui chegar, abrir as portas físicas e espirituais do núcleo espírita e compartilharmos assuntos ligados ao cristianismo. Mesmo porque é uma felicidade imensa sempre recordar Jesus de Nazaré. Diante da proposta do Departamento de Divulgação Doutrinária em refletirmos novamente, ao longo desses anos e mais anos, as parábolas de Jesus. E, especificamente, como o Júnior já colocou, na tarde de hoje, a parábola do bom samaritano. E nós estávamos observando que existem realmente diversas maneiras de se passar ensinamentos. O professor poderá utilizar do quadro, do giz, na antiguidade, como vimos tanto, ou da tecnologia dos computadores para aí ministrar uma boa aula. Se for um congresso específico sobre medicina, os médicos ali reunidos com outros professores irão aprofundar o assunto sobre medicina. Se for sobre matemática, enfim, cada um vai ter seus objetivos. E é interessante como a maneira de transmitir conhecimento, ela tem um grau muito importante para que esse conhecimento atinja o objetivo da comunicação. E o que é a comunicação? É um emissor, a pessoa que está falando, há um canal, que pode ser o microfone, o quadro, o computador, e ao receptor, aqueles que estão ouvindo a mensagem. Então, existem maneiras de se passar esse conhecimento, ponto. Muitas vezes pode-se utilizar fatos que já aconteceram na vida, na ciência, e aí se estabelece esse ensinamento. Entendido. Ensinamentos que podem ser transmitidos de diversas maneiras. Porém, vejam só as nossas reflexões iniciais. Porém, o nosso grande mestre, Jesus, se formos passar agora para 2000 anos atrás, obviamente não tinha os recursos do quadro, nem de um computador, e nem tampouco tanta tecnologia para aquela época, para ele poder realizar a comunicação. Para aqueles que chegaram agora, comunicação se entende. Uma pessoa que está emitindo um ensinamento, que está usando um canal de comunicação e o receptor, as pessoas que estão ouvindo. E Jesus tinha na sua autoridade, e tem, e particularmente, para mim, é o maior formulador de parábolas da face desse planeta. Não é verdade? Mesmo porque, primeira pergunta que vem aos nossos pensamentos: o que é uma parábola, né? Já que está sendo dito com tanta frequência essa palavra e que está lá registrado no próprio Evangelho através de Jesus. No conceito específico da palavra, trata-se de uma figura de linguagem que faz uma comparação com um assunto, mas que tem a intenção de transmitir outro ensinamento. Olha que interessante. Uma figura de linguagem que tem uma forma de abordar esse assunto, mas, no fundo, tem a intenção de mostrar outro ensinamento. E aí, por isso que Jesus, observando isso, e também a naturalidade daquele povo, né? E até a falta também de muita intelectualidade,
ele usava essa linguagem. O que é que ele fazia? Pegava o dia a dia das pessoas e transformava numa história com ensinamento moral. E agora ficou mais claro, não é verdade? Ele pega um assunto e transforma numa mensagem especificamente moral, de ensinamento espiritual. E quando dizemos que ele realmente é a grande autoridade, é porque, se nós formos observar dentre tantos historiadores na humanidade, nós não vamos encontrar pessoas que tenham essa habilidade, ou que têm essa habilidade. Obviamente, poderíamos pensar, mas isso foi utilizado para aquela época. Lógico, é utilizado ainda hoje também. Mas para aquela época, isso tinha um valor muito grande porque tratava-se da divulgação das novas ideias que estavam chegando ao planeta. Que novas ideias seriam essas? A Boa Nova, o Evangelho. E a mensagem não seria compreendida se não houvesse essa divulgação. Porque uma coisa é você sentar dentro de uma assembleia que tem muitas pessoas intelectualizadas, mas não era o caso do Cristo. Jesus amava e ama os mais humildes, os mais simples. E Caibar Schutel, o grande autor do livro Parábola de Jesus, ele dá esses detalhes. Porque o mestre sabia, lógico, não que uma pessoa mais inteligente não entendesse os ensinamentos que ele estava transmitindo, mas ele sabia que quando chegasse humildemente perto das pessoas mais humildes, a sua mensagem teria mais força. E isso realmente aconteceu. Tanto é que dentro desses ensinamentos, não é o acaso que faz Jesus procurar os 12 iniciantes de uma maneira muito simples, que eram os pescadores, homens sem tanta leitura, para não dizer que dentro desses 12 não tinham pessoas mais intelectualizadas. A gente pode destacar Lucas, que era médico, olha aí, mas Lucas chega depois. Os 12 iniciantes, Pedro, Levi, trabalhador de impostos, tinha sua inteligência. Mas a grande massa que Jesus quer atingir, os mais humildes, os coxos, os estropiados e os mais necessitados de consolação no coração, precisavam entender o que ele estava dizendo. E, obviamente, eis aí a intenção de se usar tantas parábolas como o mestre fez com toda a sua autoridade. Entendido o primeiro ponto, vamos à parábola da tarde de hoje. Acredito que ficou bem claro. A parábola é uma linguagem onde narra-se uma história com a intenção de transmitir outro pensamento. Na parte prática, a parábola do bom samaritano que nós vamos refletir na tarde de hoje. É aquela história conhecida em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, onde o Senhor narra a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, mas que no meio do caminho fora surpreendido por salteadores. Na nossa linguagem de hoje, por ladrões, que queriam tomar daquele homem tudo o que ele tinha. Obviamente que a violência, né, era algo também típico daquela época, e isso não causou tanto espanto. Jesus, não fugindo da realidade, narra um fato em cima da realidade daquela localidade. Mas o que é impressionante é que a narração não começa logo com essa história desse assalto. Na parábola, Jesus está conversando com um doutor da lei, antes de trazer o ensinamento. Doutor da lei, queridos irmãos, entenda-se uma pessoa que tem conhecimento das leis que regiam, vamos dizer assim, o mundo religioso daquela época. Principalmente homens que conheciam o que dizia o Antigo Testamento, os ensinamentos de Moisés. Porém, essa criatura tinha uma dúvida, e ele leva até Jesus através da seguinte pergunta: Senhor, como fazer para herdar a vida eterna? Porque quase que é uma preocupação de muitas criaturas que vão abrindo seus corações para o campo religioso, né? Nós temos curiosidade, nós queremos saber como é o plano espiritual, a questão da imortalidade, o trabalho, o dinamismo.
A doutrina espírita esclarece muito. Não há muita diferença. É semelhante ao plano físico, com trabalho, com renúncia, com dedicação, enfim. Mas para 2000 anos atrás, essa visão ainda era meio obscura. E mesmo uma pessoa conhecida da lei, o doutor, foi perguntar a Jesus como seria essa questão da vida eterna. Porque quando se fala herdar a vida eterna, o que nós imaginamos? Como conseguir garantir que quando eu sair desse mundo físico, eu esteja eternamente também feliz, tranquilo, com a consciência em paz, herdar essa felicidade eterna também. E Jesus pergunta para ele, o que é que está escrito na lei? Ele não conhecia, né? Hoje a pergunta ficaria fácil de responder, né? Mas para aquela época, observa a inteligência do Cristo. Responde com uma pergunta. O primeiro passo é esse. Ele não dá de mão beijada tudo aquilo que aquele homem queria saber. Mas quando ele escuta essa pergunta, o que é que está escrito na lei? Ele não tem dúvida em responder. Ele vai direto. Amarás a teu Deus, né, sobre todas as coisas, e amarás o próximo como a si mesmo. Mas aí eu resolvi detalhar. A frase ela diz assim, ó: amarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Frase longa, né? Mas não é de difícil compreensão. E obviamente que o autor da obra, né, Parábola de Jesus, Caibar Schutter, ele detalhou o que significaria coração, alma, força e entendimento. E nós estamos aqui para querer saber esses detalhes. A nossa reunião pública da tarde de hoje é para a gente parar e refletir sobre esse processo tão direto que foi utilizado com Cristo para aquele homem, porque ele diz, de todo o teu coração. Aí a gente já entende, né, de todo o sentimento, porque para aquela época a palavra alma foi utilizada também para que não tivéssemos dúvida de que não só bastaria conhecer, mas praticar com força e com entendimento os ensinamentos do Cristo. Mesmo porque, se eu compreender, mas não tiver a força da prática, da atitude, esses ensinamentos vão ficando sem valor. Mas não é essa a proposta do Cristo, evidentemente, para que conhecendo aquilo que Ele está falando, a gente viva, pratique e seja feliz. Um esforço íntimo, contínuo, a gente sabe disso. Porém, nesse processo, entendimento significa também uma reflexão de nossas limitações e também das situações que podemos atravessar diante desses desafios, de querer fazer o bem, de querer ser uma criatura melhor. Dando sequência, Jesus diz, então, já que você conhece, né, o que deve ser feito, amar a Deus sobre todas as coisas, vá e faze isso e viverás a vida eterna. E aí o doutor da lei, né, dá um passo para trás e reflete. Né? Reflete porque, vocês observaram, Jesus usa o verbo fazer. Responde, né? Bem, vai, faz e disso terás ensinamentos e viverás a vida eterna. É impressionante, Jesus não disse, vá, reflita, pense, estude. Não, porque ele já sabia, mas agora chegou a hora de botar a mão na massa, na parte prática desse ensinamento do Cristo. Obviamente que agora a gente parte para o complemento. Depois dessa resposta, Jesus vai narrar uma história e aquele homem vai entender porque Jesus disse que é importante usar a força, o coração e o entendimento aliado à questão da própria alma. Agora sim a gente vai entender por que veio essa primeira resposta. E aí ele narra. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e for assaltado. E aí o doutor da lei abre os olhos para ouvir a história, como nós estamos abrindo agora também os nossos ouvidos.
E ele diz que quando aquele homem foi tomado de assalto e espancado, obviamente, porque deixaram nele feridas e levaram tudo que ele tinha, né? Vamos admitir aí dinheiro ou algum objeto de valor, deixou aquela criatura numa situação muito delicada, mesmo porque a distância de Jerusalém para Jericó era um pouco realmente considerável. E era de comum naquela época as pessoas andarem muito a pé. Rico é que tinha um transporte mais avantajado, como um cavalo ou um camelo, enfim. Mas era comum ser a pé, como Jesus tantas vezes fez, né, caminhando pelas aquelas estradas. Mas visto isso, o que é mais impressionante, Jesus diz, diante daquele quadro delicado de um homem que está caído, que acabaram de ser espancado, vai surgir 3 criaturas que vão passar por ele e vão observar aquela situação. E aí o doutor da lei reabre mais ainda a sua visão para o que vai vir na história do Cristo, na parábola de Jesus. Jesus diz que primeiro passa um sacerdote, observa, mas não quer se envolver. Queridos, o que nós entendemos como sacerdote? Um homem que tem um trabalho no campo religioso, que tem conhecimento da religião. Depois, como fica desprezado, obviamente, aquela criatura continua ali sofrendo, mas alimenta a esperança de aparecer outra criatura. E quem vem? Um levita, um homem que conhece de leis, que tem uma certa sabedoria, da tribo de Levi. Obviamente ele poderia, né, ter mais compaixão e se aproximar, mas entre aqueles detalhes, o entendimento, olha lá, o coração, a força e a alma não foi tocada, né, pelo quadro tão delicado de uma criatura que acabara de ser assaltada. E em seguida vem uma figura que por época não tinha valor nenhum, um samaritano. Por sinal, eram mais conhecidos como homens de má vida, não é? Num tom de desprezo muito forte para com aquela classe de Samaria. Então, já observou agora o detalhe da situação? Tinha que ser Jesus narrando uma história como essa. Pois não é que o samaritano é que envolve-se para ajudar a criatura que está ali caída e faz um bem de uma maneira praticamente quase que não se pode medir de esforço, porque ele usa força quando remove aquela criatura, ele coloca ela depois um tipo de uma assistência dentro, vamos dizer assim, de uma pousada para a época, né? O nome é mais propício, não vamos usar o termo hotel, que não era esse, mas deixa ele, né, no local onde ele recebe tratamento, roupas, remédios. Ele deixa 2 denários, observe bem esse detalhe, viu? Depois eu vou explicar, 2 denários, e diz ainda mais ao dono da pousada: se essa criatura precisar de mais coisas e tiver mais custo, me avise que depois eu vou providenciar um reembolso. Um simples samaritano, que não tinha esses recursos financeiros todos. Já pensou 2 denários? É como se hoje a gente tivesse somente 10 reais, o que ele tinha no bolso, puxasse e desse para comprar um pão, alguma coisa, um remédio, para ajudar alguém. E esse homem vai embora. O doutor da lei, que escutava a história, mais impressionado ainda, estava ali, como diz a narração, embevecido, ou seja, estava num estado realmente de valorizar o que o Cristo dizia e aos poucos refletindo também tudo aquilo que ele já tinha de conhecimento, porque ele era doutor da lei. E aí Jesus faz uma pergunta para ele, para encerrar a parábola: qual desses 3 para ti demonstrou amor ao próximo? Porque lembra que o Cristo disse no começo: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Algum perguntasse assim: para você, quem foi que deu o exemplo maior de ajuda e de caridade cristã
para que tenha a tranquilidade de ter na eternidade, no plano espiritual, onde ele estiver, a paz de uma criatura que fez e faz o bem. E o doutor não teve mais dúvida, como nós não temos agora. Obviamente, graças à doutrina espírita que aprofunda o assunto. Mas transmitiu o Cristo nessa parábola que é a prática. Né? É a prática. A caridade tem que ser prática. Se ela for muito teórica, ela esfria e ela não acude, ela não socorre. Para isso, há de se haver muitos sacrifícios, às vezes, das nossas partes, porque nós aqui somos criaturas comuns, temos nossas obrigações materiais, nossos lares, nossas famílias, temos tanta coisa, mas abrimos um espaço no coração para reservar para o lado religioso a importância de refletir e de ajudar alguém, na prática também. Obviamente que se tem uma necessidade de ter estudos, lógico, nós agora estamos estudando. Daqui a pouco a gente volta para a parte prática na vida, né? É o lar, os desafios, os parentes, tantos e tantos feridos, semelhante àquele homem que caíra lá em Jericó, precisando de ajuda. E nós vamos até ele. Porque é esse o pensamento que cai baixo útero vai encadeando, é impressionante no segundo parágrafo. Ele vai mostrando para a gente agora quem seriam essas personagens ou essas situações numa linguagem atual. E Jesus acrescenta, né, para aquele homem que ele refletisse no que ele estava ouvindo. Porque ele respondeu da seguinte maneira, eu não tinha dito a vocês, mas vou ler aqui a frase do doutor da lei quando Cristo perguntou, para você, qual desses três demonstrou amor ao próximo? Ele disse, aquele que usou de misericórdia. Bonito, né? Muito forte. A palavra misericórdia, se eu observar a origem dela, vem de miseris, que significa aquele que passa por necessidade, e cordis, que significa coração. Ou seja, usa teu coração, teu sentimento para ajudar quem está em estado de miséria. Por isso, misericordis, tá? Misericórdia em português. Bonito também, né? Entender um pouquinho dessa palavra. Mas é como se o coração transmitisse pelo sentimento a compaixão, e da compaixão viéssemos ter piedade para aqueles que mais sofrem. Porque Paulo já dizia, o grande apóstolo convertido de Damasco, que grande ganho tem a criatura que constantemente age com piedade. Eu li essa frase hoje no programa de rádio de manhã. Grande ganho tem a criatura que age com piedade. Piedade é sinônimo de compaixão, de misericórdia, de ajuda ao semelhante. E é por isso que Jesus finaliza, vai e faze tu o mesmo, encerrando a história. Agora a gente encerrou. Como aquele doutor da lei, a gente tinha essas dúvidas também, ficou mais claro, apesar de estudar há tantos anos as palavras. Mas o Evangelho é assim, uma doutrina espírita enriquecedora, a gente lê uma frase hoje, daqui a um mês, quando já lê de novo, já tem outro entendimento, né, Nisa? Outro ensinamento, os irmãos colaboram nos comentários e a gente vai se fortalecendo no Cristo. E é por isso que a gente tem que usar dessa compaixão. Mas, eu disse a vocês que Caio Bachuta faz uma comparação com a atualidade, e é verdade. Porque ele diz assim, esse viajante ferido, que Jesus usa na parábola, que caiu lá e for assaltado, pode ser hoje conhecido como toda a humanidade. Toda a humanidade é, sem dúvida, criaturas que têm, em diversas situações, um quadro semelhante àquele homem que estava caído. E é verdade mesmo, né? Dá para perceber que a nossa humanidade ainda existem muitas criaturas sofredoras e aprendizes como todos nós. Nós não podemos dizer que estamos isentos de passar pelos sofrimentos, ele faz parte da evolução. Mas o autor diz o seguinte, o que é impressionante, que ele usa de uma linguagem muito forte, eu vou amenizar aqui um pouquinho, né, para a gente entender melhor. Caibar diz o seguinte, esse viajante ferido é a humanidade saqueada também de seus bens espirituais e da sua liberdade por muitas pessoas poderosas do mundo. Olha que frase forte, e é uma verdade.
Muitas vezes vemos, né, tristemente, pessoas mais poderosas humilhar o semelhante. Acumular ali quadros de débitos morais infelizes. Oremos por essas criaturas. Como também existiram muitas que buscaram atrapalhar o ensinamento de Jesus. Homens que acreditavam muito mais na sua força ou na sua liderança do que nas humildes palavras do carpinteiro de Nazaré. E a gente sabe que Jesus, da envergadura que ele tem como governador espiritual, é caminho, verdade e vida e sabe o que está falando. Mas tenhamos essa visão agora também, que eu confesso, não tinha pensado nisso, né? E graças ao livro, na tarde de hoje, a gente vai começar a enxergar essa humanidade. Mas ficou muito generalizado a palavra humanidade? Ficou não. Porque a humanidade a gente entende como os nossos parentes que estão dentro de nós, os lares que se fundam do ponto de vista espiritual com a responsabilidade grande de se ajudarem, como também a gente saindo do círculo da família carnal, vir e ajudar do ponto de vista da família espiritual, nossos irmãos, que mesmo não sendo de laços consanguíneos, mas são os nossos irmãos, a gente sabe disso. Não é o sobrenome que vai unir as pessoas, mas é o sentimento de amor e de caridade. Tanto é que aqui nós estamos, cada um tem um sobrenome, cada um tem uma família física, não é verdade? Mas nós somos irmãos por parte de Deus e precisamos entender esse processo de ensinamento. E o sacerdote e o levita são aqueles que, em vez de tratar de interesses da coletividade, procuram muito mais só envolver em assuntos polêmicos e defender só a sua visão religiosa. Ou seja, está mais preocupado em defender a sua religião do que no amor ao semelhante. Já pensou que coisa grave? Essas palavras não são nossas, é de Caibá Chuta. Ele diz que tem que ter cuidado, porque a humanidade, mesmo depois do Cristo ter passado por aqui, ainda se perde brigando por ideias fanáticas no campo religioso. Dizem que estão matando em nome de Deus, já pensou que é absurdo? E isso não é verdade. Jesus trouxe ensinamento, ele sabia que pela interpretação das suas palavras iria haver muitas desconfianças, muitas brigas. É o capítulo extremo moral do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o pai ficaria contra filho, o filho contra o pai, porque cada um ia defender a sua religião e ia esquecer do principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí fica essa reflexão. Para nós espíritas, um grande ensinamento, né? Para a gente não enveredar pelo mesmo erro de querer achar que fora da igreja não há salvação, mas sim recordar Kardec que fora da caridade não há salvação, valorizar as atitudes da caridade. Quando dizemos igreja, não estamos aqui criticando nenhum conceito religioso de outras religiões, mas não só a igreja, mas no que se referia a todo o templo religioso. Então, o templo religioso físico, isso aqui é muito importante, a gente precisa, a gente está no mundo físico. As lâmpadas, ventiladores, microfone é importante para que se tenha, né, nessa congregação o espaço para divulgar a palavra do Senhor, as palavras espíritas, a evangelização, enfim. Mas não tenhamos dúvida que, como diz Kardec, é a caridade o maior cartão postal nosso, na vida física ou na vida espiritual. E quem seria o samaritano na parábola, numa linguagem atual? Caibá diz, o samaritano é como se fosse o próprio Cristo nos pedindo para tratar das feridas do corpo e da alma de tantos que estão caídos nesta humanidade. Porque o samaritano não agiu semelhante ao Cristo? Jesus age assim. Ele não pergunta a origem, a cor, a raça, mas auxilia. Impressionante. Por quê? É típico da criatura caridosa. Amar a todos sem distinção. Amar o próximo como a si mesmo, como ele tanto ensinou. Porque é aí que ele ganha força de trazer para a gente essa liberdade espiritual. Porque ele nos diz, não só pela palavra, mas pela prática, que realmente vale a pena fazer o bem. Vale a pena o exercício dessa caridade. Eu não sei se vocês lembram, eu me lembrei de um detalhe agora.
Não é que Jesus fez um curativo na orelha do soldado romano? Vocês lembram dessa passagem? Não é? Estancou uma hemorragia na orelha de um soldado romano. Na hora que ele estava lá orando e foram prendê-lo para levar para o julgamento, para a crucificação. Se não me falha a memória, é Pedro que puxa a espada, né? E para defender o mestre, né, Sabrina? Quando passa a espada, corta a orelha, Pedro, né? Naquela inocência dele, coitado, de defender Jesus. Jesus diz: Pedro, embaia a tua espada, né? Lembrei que com a espada fere, com a espada será ferido, né? Mas poucas pessoas prestam atenção para o final da história, onde diz que Jesus chega lá, coloca a mão e faz um curativo instantâneo na orelha do soldado romano, mostrando para a gente que a força do amor, como dizia a irmã Marta, né, na sua grandeza espiritual, é grandiosa, porque ela chega e afasta todo o sofrimento. A força do amor é como a luz do sol, que afasta a madrugada e essa não tem resistência. Uma linguagem bem poética, né? Olhando para Paulo, me lembrei de poesia de Paulo. Mas a irmã Marta uma vez disse isso e ficou no nosso pensamento. E é verdade. O sol, quando vem se levantando, por mais força que faça a madrugada, não vai evitar que ele se levante e a luminosidade tome conta. Assim é a força do amor. E Jesus é o grande sol das nossas almas, a invadir os nossos sentimentos, nos motivando a fazer esse trabalho. Obviamente que a fé, que é um combustível importante para se estabelecer esse trabalho, né, simbolizado lá na parábola como fosse um azeite, vai dar à criatura grande força, vai dar a todos nós grande força para atravessar esses momentos difíceis. E finalizando a questão ainda de analisar a parábola, recordei dos 2 denários. Lembram a vocês? Eu ia falar de 2 denários. O que é denário, gente? É a moeda da época. Se hoje é R$2, 2 denários, um tipo de moeda. Mas os 2 denários que aquele homem deixou com todo sacrifício lá na pensão para comprar o remédio para aquela criatura que ainda estava precisando, pode ser entendido como caridade e sabedoria, diz Caibar Schutter. Realmente, quem faz o bem tem que ter essa habilidade, caridade e sabedoria. Profundo. Mas aí a gente pergunta, por que sabedoria? Caridade já não seria suficiente? Por que esse autor espiritual acrescentou sabedoria? Agora é fácil de se entender através do Espiritismo. Para que tenhamos paciência, calma, resignação, para que não usemos de vaidade na hora de socorrer alguém, porque poderemos ser chamados a ajudar. Sabemos que não somos perfeitos, mas Jesus conta com os nossos braços, né? Para usar de uma certa tranquilidade quando as horas não forem fáceis na nossa vida física e espiritual também, porque acontece muito, né? Nós estamos aí vendo o planeta passando por modificações impressionantes. Mal se acaba uma pandemia, as criaturas abraçam uma guerra, não é verdade? A Ucrânia e a Rússia é um exemplo muito triste que nós recordamos como sendo uma etapa de aprendizado para aqueles irmãos que estão naquela região do planeta. Como, quem sabe, no passado já estivemos também envolvidos em muitas. É por isso que nós não ficamos mais com aquela raiva, com aquela ira do russo, ou da Ucrânia, ou do Talibã, né? Como tanto ainda vemos, né, em alguns quadros desequilibrados no planeta. De criaturas, né, que dizem, né, para resolver isso aí, só jogando mais 3 bombas, não vai resolver. Só levando mais armamento, não vai resolver. Porque aí, o que é que tem que ser feito? O trabalho que o samaritano fez. Trabalho de socorrer sem perguntar quem está caído. Porque não foi tão bom quando nós estávamos caídos, esticando uma mão, pedimos ajuda ao Cristo? E Ele, na sua misericórdia, resolveu nos visitar e conversar conosco no planeta, há mais de 2000 anos. Não é tão bom quando pedimos ajuda ao nosso Pai Celestial, Ele nos oferece diversas oportunidades para se reerguer da queda que nós nos encontramos.
ou da falta de fé, enfim. Não é tão impressionante quando pensamos que não tem mais solução. O Pai, na sua bondade, abre 1000 encarnações, 2000, 3000, quantas foram necessárias for, para se restabelecer de novo dentro de nós a alegria cristã. Enfim, a misericórdia que se estabelece através das leis do Pai de uma forma infinita. Porque Deus, sendo amor, como nos ensina João no Evangelho, está sempre nos assistenciando. Então não tenhamos dúvida. Caiba Schutter diz que Jesus enfrentaria adversários impressionantes, das quais as criaturas que não estavam concordando com a maneira dele agir. E a maneira de agir do Cristo qual era? Transmitir tratamento, ouvir os coxos, ajudar os estropiados, como ele diz na sua grandeza, quando ele se encontrava preso João Batista, vai lá e diz a João que os cegos agora veem, os estropiados andam, os coxos recuperam a sua saúde. E João Batista sabia que era o Messias que tinha chegado, né? Naquela grandeza de ensinamento, fazendo com que se estabelecesse ali esse processo luminoso chamado o início da implantação do reino de Deus na face do planeta. Observe como nós colocamos o início da implantação do reino de Deus na face desse planeta. Por quê? O planeta ainda vai precisar de muita ajuda, de muito trabalho no campo moral, no campo caritativo. A doutrina espírita vem auxiliando bastante, mas não tenhamos dúvida. Nós somos hospedeiros de um planeta que precisa desse trabalho constantemente. Nós somos hóspedes da Terra, não somos sultões. Era tão bom que essa visão chegasse já lá, né, naquele leste europeu, onde estava havendo aquele todo processo. Nós somos sempre criaturas que administram por uma etapa chamada reencarnação, uma fase da vida. Não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. Bem é aquele que, compreendendo a fraternidade, já entende esse detalhe e compreende, finalizando as explicações de Caiba Schutter na parábola, o que significa ser realmente esse hospedeiro. Hospedeiros são aqueles que receberam os ensinamentos do Cristo para cuidar e ajudar os viajantes feridos. Que frase bonita. Lembra do dono da hospedaria lá que eu chamei de pensão? Ele também recebeu, aquele homem também foi muito caridoso. Quase que a gente não lembra dele, né? Lembra mais do bom samaritano. Mas o hospedeiro, ele recebeu com todo carinho e tratou daquela criatura. Por que dizemos isso? Porque o quadro que se apresentava, 2 denários não dava para pagar nem 10 minutos de tratamento. Mas ele recebeu. E aquela criatura ali foi assistenciada. Então, se ele diz aqui que nós devemos ser esses hospedeiros, nós quem? Os cristãos, seja qual religião for, né? Católico, evangélico, espírita, devemos cuidar de tratar dessas criaturas também, embora sabendo que nós não somos perfeitos. Mas Jesus conta conosco. Diz Emmanuel, no livro Bom Nosso. O Cristo e nós, Emmanuel diz que Jesus não dispensa os braços dos encarnados. O Cristo e nós é o título da mensagem lá de Pão Nosso. E ele diz, o Senhor conta com os nossos trabalhos. Mesmo porque, queridos irmãos, direcionar toda a responsabilidade só para a espiritualidade é uma falta de caridade, não é verdade? Os irmãos espirituais amorosos, eles vão nos ajudar sempre. Mas eles dizem assim, agora, como disse Jesus ao doutor da lei, vai tu e faz o mesmo, né? Ajuda-te, o céu te ajudará nesse grande ensinamento, para que a gente se recupere e recupere as criaturas mais necessitadas. Ah, mas é muito difícil. Vem toda vez essa frase, né? Ah, é muito desafiador. Obviamente, o Livro dos Espíritos diz que o método do bem está também relacionado ao grau de dificuldade encontrado para praticar. Olha que frase, eu falei muito ligeiro, né? O método do bem está muitas vezes também relacionado ao grau de dificuldade que irá de se enfrentar para praticar esse bem. Agora ficou mais claro. Praticar o bem requer, vou voltar ao início, entendimento, lembram? Força, alma, coração. Lembram das palavras? Enfrentar a dificuldade requer força física e espiritual, entendimento,
paciência, resignação, alma, não perder a esperança que nós somos criaturas imortais. Embora não se resolva tudo nessa existência, mas virão outras. Coração. Coração é a maior expressão, né, do sentimento, para que a gente entenda que, através dele, nós acordamos para o Cristo. Porque assim, concluindo, é o que a doutrina espírita tem nos mostrado. O espírito primeiro, ele para, arrepende-se, reprograma e vai avante diante dos esforços de se tornar a criatura melhor, como somos todos nós. Sendo assim, queridos irmãos, valorizemos o que a parábola do bom samaritano acordou para nós na tarde de hoje novamente. Ajudemos o Cristo a afilar essas criaturas e jamais deixemos que um entrave, como a vaidade, o orgulho ou o desânimo, chegue e dificulte essa ajuda. Porque se não tivermos cuidado na oração e na vigilância, muitas vezes vai vir esses pensamentos pedindo para a gente parar ou esfriar com o trabalho do bem, e nós não podemos fazer isso. Porque tudo que Jesus fez, Ele bem colocou. Nós podemos fazer e muito mais. Que a paz do Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre, e muita paz para todos.